Aula 2 do mês 1 da mentoria paga do Michael. Vamos iniciando. Vou transmitir minha tela agora para vocês. Papel e caneta na mão. Vamos começar. Então, pessoal, Fazendo isso na hora. Não. Quando a gente fala sobre o Michael e sobre a mentoria paga dele, a gente vai entender algumas questões. Primeira questão sobre a mentoria dele, né? Mentoria paga do Michael. A gente consegue observar que o Michael toda hora ele fala sobre isso aqui, ó. Cadê? Ah, não tá indo, só um minutinho. Era pra estar colando uma imagem aqui pra vocês agora. Deixa eu atualizar aqui. Era pra estar aparecendo uma imagem pra vocês. Não tá indo, não tem problema. A gente faz da forma que dá. Qual é a imagem que eu queria mostrar pra vocês, pessoal? É basicamente isso daqui, ó. É o paradigma de eficiência do mercado. É o círculo maior e o círculo menor. Aqui é o Smart Money. Aqui é o pessoal da varejada. Aqui a gente tem isso daqui. Aí temos aqui assim. Paradigma da eficiência. Esse mercado ele é entregue de uma forma eficiente, tá? Ele é entregue de uma forma eficiente. Como assim, David? Ele é programado, conforme o Michael, por um algoritmo. E esse algoritmo, ele é quem rege essas correias aqui, ó. Que é para quê? É para criar toda a indução ou falsa movimentação para que esse pessoal aqui acredite que as paradas acontecem. Acredite que o IFR, bandas de Bollinger, suporte de resistência da forma clássica que é ensinada funciona. Esse pessoal aqui, ele não quer aparecer. Então tal que vocês não veem ninguém além do Michael, que é o cara que trouxe isso à tona, falando disso em público. Claro, vem os alunos do Michael, depois que ele começa a apresentar isso no YouTube, vem. Mas vocês não veem outra pessoa com uma expertise apresentando isso ao público. Somente o Michael.
Por quê? Porque esse pessoal aqui, ó, ele não tá afim de que esse pessoal saiba que eles existem. Simplesmente ele tá lá, na dele, tranquilo, suave, de boa. Para que esse pessoal aqui não seja alarmados de que essa galera aqui faz uma porrada de coisa para tirar grana desse. Que é o que? É desenhar um suporte, é desenhar uma resistência, é colocar o pessoal para acreditar que aqueles indicadores aqui de IFR, quando está sobrecomprado, o intuito dele é a gente procurar venda. Quando está sobrevendido o IFR, o intuito dele é procurar compra. Essa galerinha aqui, ó, que faz com que esse pessoal aqui se enganem, tá? Então, primeira coisa, esse pessoal não quer que esse pessoal veja. Segunda coisa que eu quero passar para vocês aqui hoje sobre isso. Todo mundo, quando está participando desse pessoal aqui, que é a varejada, tem algumas observações em mente. Como assim algumas observações em mente? Como por exemplo, eu vejo que toda vez que eu desenho uma resistência, toda vez que eu desenho um suporte, esse pessoal aqui, ó, toda vez que eu desenho uma resistência ou um suporte, o mercado vai lá, né? O mercado vai lá, toca uma vez, respeita. Toca duas vezes, respeita. Quando eu vou entrar no terceiro toque aqui, que seria o toque de o toque de entrada, né? Primeiro toque teste, segundo toque confirmação, terceiro toque seria a entrada desse pessoal. Todo mundo, eu creio que todo mundo que está aqui, porque eu também passei por isso daqui, eu percebia isso. O mercado vinha, batia, caía um pouco, subia e então entregava. Só que nessa subida dele aqui, ele ia lá e fazia o quê? Estopava. Ele ia lá, estopava, e então fazia a entrega na direção que eu estava esperando. Pelo menos isso eu via muito mesmo acontecer. Mesma coisa o inverso. Tá aqui um toque, dois toques, aí vinha pra cá, dava o terceiro toque, subia um pouco, estopava e depois cabum pra cima. Quem nunca passou por isso daqui, lá no famoso varejo? Então o mercado ia e subia infinitamente, amém, depois de ter estopado. Eu comecei a observar isso estando aqui, ó. Espera aí, eu tenho uma resistência, toca uma vez, toca duas vezes, quando eu entro na terceira, ele sobe um pouco, cai, estopa geral e então entrega o movimento. Eu tenho um suporte, toca uma vez, toca duas vezes, toca a terceira vez, cai um pouco, sobe estopando e então entrega para queda. Então eu comecei a ficar pensativo. Poxa, peraí, o que é que está acontecendo aqui? Quase sempre acontecia isso. Então eu comecei a fazer testes antes de conhecer o Michael. Então foi aí onde me veio a ideia. Peraí, vamos lá. Vamos começar a esperar essa situação acontecer no gráfico. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, aí eu já começava a observar. Peraí, terceiro toque. Eu vou esperar o mercado cair para então ele subir, porque só está acontecendo isso. Então eu comecei a operar dessa forma, sem conhecer o Michael.
A gente, quando está aqui, se a gente usar o pensamento lógico, a gente começa a identificar padrões que o mercado vai mostrando. Por exemplo, isso aqui é um padrão, que é o padrão da Turtle Soup, que o Michael ensina. Consumo de liquidez e então entrega no sentido contrário. Eu comecei a ver muito isso. Consumo de liquidez e entrega ao contrário. Consumo de liquidez e entrega ao contrário. Isso aqui já dá para ser observado. Fora LTAs, que acontece muito também. As LTAs, né? A gente tem o famoso canal de baixa. Aí o mercado vinha, um toque teste, 2 toques confirmação, terceiro toque entrada, o preço caía um pouco, subia acima desse nível e então entregava. Eu comecei a ver essa situação também aplicada nas linhas de suporte e resistência em diagonal. Só que eu não entendia e nem sabia, nem tinha conhecimento de que tinha essa gurizada aqui, ó, o Smart Money fazendo essa parada, capturando liquidez de canais, capturando liquidez de suporte e resistência, para então ser jogado lá para baixo. Como assim, David? O paradigma de eficiência, ele é remontado em cima de alguns elementos para setups, que foi os que eu passei para vocês semana passada. Deixa eu só reescrever aqui. Eu tenho a consolidação, eu tenho a expansão, eu tenho a retração, eu tenho a reversão e então volta-se novamente o ciclo da consolidação. Cada um desses a gente consegue estar observando algumas questões. Consolidação, eu observo o equilíbrio do range que está em consolidação. Expansão, eu observo o bloco de ordem. Retração, eu observo o Fair Value Gap. E reversão, eu observo stops. Cadê? Stops. Buy e sell. Buy stops, sell stops. Nessa ordem aqui. Quando vocês prestam atenção sobre isso, eu vou apresentar a vocês algumas questões. Vocês já sabem o que é uma Q-Zone, vocês já sabem sobre a formação de um candle, vocês já sabem sobre como é um padrão de formação de candle, vocês já entendem sobre isso. Eu já apresentei para vocês sobre isso e grande parte de vocês demonstram que entenderam, tá? Se ainda resta alguma dúvida, como eu já falei, entre em contato comigo no privado para a gente marcar uma call tira dúvidas e eu possa ali estar esclarecendo melhor as dúvidas individuais de cada um de vocês. Essa semana a gente já fez, se não me engano, 3 calls tira dúvidas com 3 alunos, tá? O João, o Wender e esqueci o nome do outro, não estou me recordando agora de mente. Só entrar em contato comigo que a gente faz essa call tira dúvidas aí para poder estar alinhando junto com vocês o que vocês estão com dificuldade. Então, no fator tempo, a gente tem algumas classes. A gente tem a formação do candle, a gente pode dividir ele em 6, que é a formação de um candle semanal, como eu já apresentei para vocês. Ou a gente pode dividir ele em 4 partes igualitárias, que é o famoso Quarterly. Só que esse Quarterly que eu mostro para vocês é embasado no que o Michael ele ensina, não no que o Dale ele ensinou, tá?
Então tal que o Michael apresenta isso na mentoria paga dele, e vocês vão ver quando a gente chegar para dar aula sobre o Quarterly na mentoria paga, vocês vão ver que há uma pequena cópia do que o Dale fez. Mas sem mais delongas, fator tempo. O tempo é encaixado em 24 horas, em um dia. No quesito semana, nós temos basicamente 5 dias, sendo que o quinto dia, que é a sexta-feira, o mercado no Forex, ele fecha, o mercado nos índices também, ele fecha, e só retorna no domingo. Tá? Criptomoeda é 24/7, é 24 horas por dia, semanalmente ininterruptas. Mas quando a gente pega essa informação de tempo, lembram lá que eu falei para vocês, o mercado ele gira em torno de 2 eixos. Eixo tempo e eixo preço. Eixo tempo e o eixo preço. Tudo bem? Temos 2 eixos. No eixo tempo, é o tempo verdadeiramente. Quando o Michael fala sobre o enigma, nós conseguimos observar que há uma sequência numérica. Tudo bem? Há uma sequência numérica, como eu mostrei e apresentei para vocês. Existe uma sequência numérica por trás do enigma. Aquela sequência numérica que eu mostrei para vocês na formação da logotipo dele. Quando aquela formação numérica ela é nos mostrada, nós conseguimos observar algumas questões. Como, por exemplo, horários que se repetem, números que se repetem. Quando a gente encaixa esses números dentro do gráfico, a gente consegue ver algumas questões e situações. Tudo bem? A questão do tempo em si, um dia, ela já é uma macro, tá? Como eu expliquei para vocês. A macro, ela é um conjunto de informações que estão codificadas para serem entregues dentro de uma única janela horária específica. É um monte de códigos que estão sendo ativados por um único nome. Um dia é uma macro. Porque aquele dia ele está programado para ser entregue de determinada forma. Uma Killzone é uma macro, porque ela está determinada para ser entregue de uma determinada forma para complemento da macro do dia. Tá? A fractalidade aparecendo. As macros que acontecem nas janelas horárias ou viração de janelas horárias é também uma programação para que seja entregue durante a cada hora. São diferentes módulos de se abordar a respeito da macro englobado em uma única palavra. São diferentes módulos de se abordar a respeito da macro englobado apenas em uma única palavra. Um dia, ela é uma macro. Um dia é uma macro. É uma janela horária de programação que é feita para ir buscar liquidez. Como, por exemplo, se o mercado ele vem capturando PDL, existe uma programação. Que programação é essa? É a macro de MMSM, Market Maker Sell Model, para que o mercado vá buscar liquidez abaixo. É uma macro diária. As macros menores, vamos dizer assim, estão englobadas dentro dessa macro maior. A macro de Killzones para ir buscar liquidez mais abaixo, as macros de viradas horárias, todas elas vão marchar para uma única direção, que é a direção que a macro maior já está programada, já está ativada para ir buscar. Vamos mostrar para vocês aqui 2 exemplos. Nós temos 2 exemplos. Nós temos a macro MMBM e nós temos a macro MMSM, programada para um dia. Programada para um dia. Como é que ela vem se transformando? Como é que ela vem se desenvolvendo no decorrer de um mês? Enfim, essas análises que eu já venho mostrando e apresentando para vocês. Quando a gente chega nessa função diária, para a gente destrinchar um candle diário, eu já mostrei para vocês que o candle ele é formado por AMD, acumulação, manipulação, distribuição. Só que nesse AMD nós temos basicamente ali 4 partes, que é a acumulação, manipulação, expansão e então distribuição.
a formação do candle, tá? E esse AMD, ele pode ser visto nesses 4 quesitos aqui, ó. Nesses 4 quesitos aqui. E vocês vão ver a formação desse AMD dentro de uma janela horária, tá? Vou mostrar para vocês isso hoje. Enfim, fator tempo, vocês já sabem. Fator preço é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Existe a acumulação, que é a famosa consolidação. Existe a expansão, que é a famosa manipulação. Existe a retração ou reversão. Normalmente vem a reversão, depois vem a retração, e então ela expande novamente para então entrar em consolidação. A formação de uma vela diária geralmente segue esse perfil de padrão de preço espalhada no tempo. Esse padrão de preço aparece aqui e ela é espalhada no tempo aqui. Como assim, David? A gente consegue observar isso dessa forma aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui para que vocês possam ver. Só um minutinho. É isso aqui, ó. Vamos lá. Só para eu não falar besteira. Claro, na hora de aplicar eu lembro muito bem ali. Só que na hora de explicar a gente precisa de uma filinha. Basicamente, a expansão, como eu falei para vocês, ela cai na classe da manipulação. Manipulação. A retração ela vai ser mais ou menos ali na janela horária de New York. A reversão ela vai ser na janela horária de Londres. E a consolidação ela vai se dar na Ásia, geralmente. Ásia Range. Ó, preste atenção nisso aqui, ó. Essa expansão, ela é a manipulação conhecida popularmente como Judas Swing. Prestem atenção nisso aqui, ó. Peguem esse memento aqui, imprimam, tirem uma foto, escrevam, façam alguma coisa, para que quando vocês vão para um dia de operação, vocês têm isso aqui em mente, ó. Vocês têm isso aqui em mente. O que geralmente acontece? A Ásia consolida, fator tempo, Ásia, fator preço, consolida. Fator preço, expande. Fator tempo, geralmente aqui, ó, em Londres. Antes de Londres aqui, na janela horária entre meia-noite a 2 da manhã. Há isso daqui, ó, nessa janela horária. Vamos colocar as janelas horárias aqui. Mais ou menos entre 16 horas às 0 horas. Acontece isso. Geralmente acontece isso. Deixa eu só ajeitar aqui para que fique bacana para vocês. Caso vocês queiram tirar um print. Entre
0 horas às 2 horas, tende a acontecer isso aqui, ó. Uma expansão para manipular, que é o Judas Swing. Entre as 2 e 5 horas, tende a acontecer isso daqui, ó. Reversão. E entre às 7 e 10 horas, tende a acontecer isso daqui. Vamos pegar primeiro esse memento aqui. Vamos mostrar para vocês, certo? Primeiro esse memento aqui, vamos mostrar para vocês. Depois eu vou colocando as avariantes. Porque se fosse só isso aqui, seria muito simples e muito fácil. Todo mundo estaria rico. Todo mundo estaria em uma condição financeira boa. Só que isso aqui é um escopo, é um esqueleto para que a gente possa observar. Mas uma coisa é certa, essa daqui e essa daqui geralmente acontece. Consolidação e expansão geralmente acontece. Essas aqui é que geralmente embaralham as coisas, tá? Essas aqui, ó, geralmente embaralham as coisas. Tudo bem? Mas só que vocês têm que ter em mente em entender esses comportamentais. Não é apenas decorar isso aqui e achar que vai ser feito de uma forma cega todo santo dia, porque não vai. Preste atenção no que eu estou dizendo. Vocês têm que aprender isso daqui, ó. Aprender isso daqui. Não decorar achando que isso daqui vai acontecer todo dia. Tudo bem? Já alerto a vocês. Não decorem só isso daqui achando que vai acontecer todo dia. Aprendam isso daqui. Aprendam a observar esse fator preço. Tá? Vamos lá para o gráfico. Uai. Cadê? Entendi, foi nada. Ah, tá aí embaixo. Vamos lá. Só um minutinho, pessoal, tá? Fecha a porta. Então, vamos lá. Pegar o que aconteceu aqui na sexta-feira. Sexta-feira. Ó. Entre às 16 horas cadê? 16 horas. E às 8 horas tende a ser o range acumulativo, ou seja, consolidação. Certo? Entre as 16 e 0 horas.
Esses níveis aqui, ó, não é qualquer nível. Prestem atenção, não é qualquer nível de preço. Prestem atenção nisso daqui. Quando você pega a janela tempo, 14 à meia-noite, você vai ter as melhores janela preço. Esses níveis aqui, ó, são os níveis onde residem o quê? Um nível de buy side liquidity bom e um nível de sell side liquidity bom também. Ó, um nível bom e um nível bom. Prestem atenção. Existem subníveis dentro desse fator aqui, ó. Foi mais ou menos aqui na madrugada que eu estava dando a cal tira dúvida para o João. A gente estava conversando aqui sobre e eu mostrei para ele. Olhem subníveis aqui, pessoal. Olhem aqui, ó, o que eu falei para vocês. Olha a varejada aqui, ó. Primeiro toque, segundo toque. Terceiro toque eu vou entrar, ó. Olha se isso aqui. Olha se isso aqui não é uma zona de resistência. Primeiro toque, segundo toque. Terceiro toque. Vamos vender. Colocar o stop um pouquinho aqui. E alvo aqui abaixo. Olha se isso aqui não é a mesma coisa. Ó, primeiro toque, segundo toque. Vamos comprar no terceiro toque aqui, cegamente. O mercado vai lá, estopa e faz o quê? Vai embora. Temos esses níveis aqui, ó. Se vocês prestarem atenção nas fotos que eu mandei na madrugada de sexta, o mercado vem trabalhar abaixo desse subnível aqui, ó. Abaixo desse subnível. Pode ser uma manipulação acontecendo, David, um Judas swing? Pode. Pode, entendeu? Pode, você tem que ir interpretando. Opa, vamos lá. De 16 a 0 horas, tivemos esse range. Tudo bem. Só que, mais ou menos de 8h30 à meia-noite, tivemos esse range de acumulação. Temos ordens abaixo e temos ordens acima. Quando o mercado veio aqui abaixo, ó, desse nível aqui, o que é que eu espero? Estamos tratando de fator tempo. Estamos tratando de fator tempo. Fator tempo é isso aqui. Fator tempo é isso aqui, ó, das 20 horas até meia-noite, que é aqui o zone. Fator preço. Acúmulo de ordens. Onde é que eu encontro um range acumulativo? Olha ele aqui. Fator preço, acumulou. Fator tempo, janela horária. Essa janela horária tende a fazer o que no fator preço? Acumular. Fator tempo, meia-noite às 2 horas. Meia-noite às 2 horas. Tende a fazer o que? No fator preço, manipular. Acumula, manipula. Então eu venho no fator preço e identifico o que nesse fator tempo? A manipulação. Opa, manipulou. O que é que eu espero no fator preço? Uma virada de mercado. SMR, Smart Money Reversão. Então, esse fator preço acontece aqui. SMR. Fundo mais baixo, topo intermediário quebrado. Que tipo de reversão é essa? Break a block. Break a block. Temos outro tipo de reversão, Fundo mais alto, topo intermediário quebrado. Que tipo é esse?
Mitigação. Mitigação. Então a gente espera no fator preço fazer o quê? Nossa entrada. Buscando atacar níveis lógicos. Níveis lógicos. Se eu comprei o stop dessa manipulação, eu comprei o stop dessa manipulação aqui que é sell side. Eu espero vender para manipular quem está querendo comprar na buy side. Aqui. Então, quando o mercado chegou por esses níveis, eu comecei a alertar o João. João, ó, preste atenção. Vai acontecer assim, 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 assim. Viram que não é só, ele manipulou aqui, ele vai entregar para cima infinitamente, amém. Não, pessoal. Não. Prestem atenção no fator preço. O fator tempo fez o que tinha que ser feito. Beleza? Beleza. O fator tempo vai me mostrar algo. Acumula, manipula, começou a entrega. De 2 às 5 da manhã, ele tende a fazer o quê? Ele tende a reverter. Vejam como tudo está encaixando. E então foi aqui, ó, onde vocês começaram a ver eu mostrando a venda. Fator tempo, 2 às 5. Fator tempo, 8 à meia-noite. Eu acho aqui essa zona de acumulação, consolidação. Fator tempo, meia-noite às 2. Eu acho o fator preço de manipulação. Fator tempo, 2 às 5. Fator tempo, 2 às 5. Eu acho o fator preço de reversão. Logo após capturar liquidez nítidas aqui. Então o mercado vem e faz o quê? Topo, fundo intermediário, topo um tique mais alto, quebra. Então começa a fazer o quê? Entregar uma baita venda. Tudo bem? Tempo, preço acumula. Tempo, preço manipula. Tempo, preço reverte. Geralmente vai seguir essa sequência. Porém, vocês têm que estar preparados para tudo. Fator tempo. Cinco às 7. Fator tempo, 7 às 10. Fator tempo, 10 a meio-dia. Fator tempo, meio-dia a 1h30. Fator tempo, 1h30 até as 4. E começa novamente o ciclo. Começa novamente o ciclo. Aqui é o CBDR. O CBDR vai daqui até aqui mais ou menos. Ó. Certo? O CBDR vai daqui até aqui mais ou menos. Aqui eu tenho a Ásia. Vai daqui até aqui. Aqui eu tenho Londres. Aqui eu tenho New York. Aqui eu tenho Londres Close. Aqui eu tenho New York PM. E aqui começa novamente o CBDR. Tá? Começa novamente o CBDR. Nessas determinadas janelas horárias, vamos procurar o fator preço, tempo e preço. Fator tempo é isso em janelas horárias. Fator preço são aquelas condicionantes. Acumula, expande, retrai,
ou reverte. Acumula, expande, retrai ou reverte. Utilizando esse raciocínio, eu peguei essas duas operações aqui, ó. Essa compra e essa venda. Surfei até um pouquinho mais abaixo, mas enfim, não vem ao caso, a gente está falando sobre isso aqui agora. Mas olhem como a gente tem que estar atenado ao fator preço quando diz respeito ao tempo. Por quê? Tem alunos, não vocês, que vocês não viram isso ainda, mas alguns alunos passados, que quando me ouviram falando isso, não atenaram a minha observação. Pessoal, vamos prestar atenção. Uma coisa depende da outra, Nós temos o fator tempo. E agora vamos ter o fator preço. Um completa o outro. Certo? Se um não completar o outro, eu estou fora. Acumula, manipula, retrai. Repare que isso aqui é o famoso Judas Swing, ó, em duas instâncias. Nós temos o Judas Swing em uma instância, temos o Judas Swing em si que destrói, como está sendo aqui, ó. Ele manipula isso daqui, depois vem e manipula essa máxima. Esse Judas Swing foi em quantas instâncias? Foi só em uma instância, porque ele não manipulou a mínima da asa. Ele manipulou um range aqui, Só que ele vem e manipula o quê? Manipula a máxima. Então, a manipulação foi isso aqui? Foi isso aqui. Mas o Judas mesmo, foi esse aqui, ó, que foi acima da máxima da Ásia. Tá? Foi acima da máxima da Ásia. Existem diversos tipos de manipulação, mas fiquem atentos ao que? Qual é a premissa básica da manipulação? É que depois que ele manipula, tá? Ele deixa rastros. Ele deixa os Fair Value Gaps. Tivemos Fair Value Gaps aqui? Depois dessa manipulação? Tivemos. Mas foi pequeno. Ó, foi pequeno. Não foi aquele Fair Value Gap, ó, infinitamente amém. Mas olha esse daqui depois de manipular a máxima da Ásia. Sempre com Fair Value Gap, ó. 1, 2, 3, 4. Ele vai mostrar um melhor direcional com os Fair Value Gaps. Tá? Eu não estou me importando se a manipulação vai ser com um pavio, se a manipulação vai ser com muitos corpos. Eu estou me importando com o SMR. E se esse SMR vem seguidos de Fair Value Gap. Lembrem-se lá, modelo 01 é isso aí. Aí, o que é que o aluno ele pensa? Ah, o David falou que aqui existe a acumulação, que aqui existe a manipulação, que aqui existe a reversão. Aqui existe a retração. Se ele retrai para dentro dessa zona aqui, ó, desse range. E aqui a gente faz uma continuação. Aí o mercado vai e estopa. Ah, o David está ensinando errado. Mas se você prestar atenção, pessoal, aqui ele vem manipular abaixo desse preço aqui. Depois de ele manipular abaixo desse preço aqui, o que é que ele tem aqui? Ó? Ele tem primeiro um breaker, bem aqui, levando em consideração todo esse range. Depois ele tem mitigation, bem aqui. Nós temos um mitigation dentro de um bloco, de um breaker. O que é que o aluno vai querer procurar? Tá continuando vendido aqui. Não vá. Continue comprado. Pô, David, mas chegou aqui dentro desse range, ó. Chegou aqui dentro desse range. Aí eu pergunto. O aluno vai querer procurar venda aqui como, pessoal? Não tem condição de você procurar venda aqui, cara. Ó, não tem condição.
Aí você vai lá e leva em consideração o fator liquidez, fator preço, né? Olha a máxima de Londres aqui, ó. Olha a máxima de Londres aqui. Máxima de Londres. Depois que a máxima de Londres é capturada, eu espero que o MSS, esse MSS está com Favela Gap. Olha isso aqui. Olha essa venda aqui. Fator tempo, 10 a meio-dia. O que é isso? Londres Close. Fator preço, liquidez. O que é isso? Vejam como o preço ele gira em torno dessas máximas e mínimas que eu estou mostrando para vocês. Em algumas aulas passadas eu mostrei para vocês pontos de liquidez em times maiores. Vejam pontos de liquidez agora em times menores. Eu não vou buscar qualquer ponto de liquidez. Preste atenção como quando eu refino esses pontos, ó, quando eu refino esses pontos aqui, máxima e mínima da Ásia, máxima e mínima de Londres, máxima e mínima de New York, máxima e mínima Londres Close. Olhem como eu não estou olhando para nada lá atrás, só para as máximas e mínimas das kill zones aqui, ó, das kill zones, só para isso, máxima e mínima das kill zones. Acima dessas máximas e mínimas você vai procurar o que? SMR. SMR. Entenda, existe um esqueleto pré-pronto, que é basicamente essa acumulação e essa manipulação aqui, porém no desenvolver do dia ele pode fazer inúmeras formas. Ele pode retrair, ele pode reverter, ele pode voltar a consolidar, mas a consolidação que você vai estar prestando atenção para o pontapé inicial da formação do candle é essa aqui, ó. É essa aqui. Que ele pode acumular um pouquinho depois, mas entre meia-noite a mais ou menos 3 horas vai acontecer uma manipulação relevante. É só ter paciência. É só ter paciência. Olha cá. Dentro da janela tempo, busquem o fator preço. Olha a janela tempo, olha o fator preço, liquidez. Olha a janela tempo, olha o fator preço, liquidez. Olha a janela tempo, olha o fator preço, máxima e mínima. Olha a janela tempo, olha a janela preço. Olha como o preço ele vai trabalhando nessas máximas e nessas mínimas. E nessas máximas e nessas mínimas você vai buscar o quê? Você vai buscar estar adentrando nas suas operações após um SMR. Posso montar um monte de situações aqui, ó, mas as mais lógicas são essas, ó. Manipulou a máxima de um ponto interessante, venda. Manipulou a mínima de um ponto interessante, compra. Eu não vou estar esperando isso aqui cair infinitamente, amém. Não retraiu e não me deu possibilidade de venda, eu não faço nada. Aí chegou aqui acima, me deu essa possibilidade aqui, ó. Scalper lindo. Ó, máxima. Só que aqui eu tenho que entender o quê? Que o mercado ele fez a virada, ó. É onde eu mostro para vocês a fractalidade acontecendo. Vamos lá, Daily Bias. Daily Bias. Vamos ler Killzone por Killzone aqui, ó. Killzone da Ásia. Captura máxima, trabalha na máxima e vem trabalhar abaixo na mínima. Certo? Trabalhar abaixo na mínima. Trabalha na mínima, volta a trabalhar acima dessa mínima. Ó, volta a trabalhar acima dessa mínima. E trabalha acima de uma máxima. Bem aqui, ó. Que é essa Killzone aqui.
O que é isso? É uma mudança no algoritmo de entrega. É uma mudança no algoritmo de entrega. Vamos lá, primeiro ele trabalha acima dessa máxima. Volta para trabalhar abaixo dessa máxima aqui. Isso aqui é o que eu falei para vocês, ó. Toque, toque, toque. Essa região aqui é uma região linda de quê? De suporte. O mercado vai, esculhacha todo mundo, e então começa a fazer o quê? Entregar para baixo. Olha essa região aqui. Toque, toque, toque. Região de suporte. O mercado vai, chega abaixo e começa a entregar mais acima. Mas como é que eu tenho que prestar atenção nisso, David? Simples, só prestar atenção aqui, ó. Trabalhou acima da máxima da Ásia, voltou para trabalhar dentro dessa máxima da Ásia, trabalhou abaixo da mínima de Londres. Vem aqui, ó. Sell Model. Ah, David, mas o fator tempo aqui não está atrelado. Tudo bem, mas o fator preço aqui, a configuração preço, ela tá. Você pode diminuir sua mão e entrar aqui, ó. Aqui eu sei que o mercado está vendedor. Máxima da Ásia, trabalhou abaixo da mínima de Londres. Tenho patamares para buscar mais abaixo? Tenho patamares para buscar mais abaixo. O mercado me mostrou um SMR aqui para que ele vá subir? Não me mostrou. Então eu posso estar acreditando em vendas. Aí o mercado vem, mínima da Ásia, mínima do CBDR. Aí vem, volta a trabalhar acima da mínima do CBDR. Mostra um SMR, você já pode entrar comprado. Nessa configuração aqui que o Michael ensina, ó, ele muda o patamar de entrega onde? Quando ele vem trabalhar acima dessa máxima da Ásia aqui, ó, de New York. Trabalhou acima dessa máxima de New York aqui. Eu sei e entendo o quê? Que o mercado vai respeitar isso daqui, ó. O mercado vai respeitar isso daqui. Ah, David, mas ele trabalhou acima dessa máxima e veio a trabalhar abaixo dessa máxima. Você consegue ver com bons olhos isso daqui para vender? Mínima mais baixa, uma mínima mais alta já sendo formada aqui, antes dessa. O que é isso? Um ITL. Olha essa vela aqui. Diferentemente dessa trabalhada aqui acima. Diferentemente dessa trabalhada aqui abaixo. Diferentemente dessa trabalhada acima aqui, ó. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. E olha a diferença aqui. Como é que isso aqui trabalha abaixo dessa aqui. Eu não consigo ver com bons olhos para estar procurando venda nessa região aqui. O mercado retrai em um patamar para capturar essa liquidez. Entrar nesse range em OTE. Então entregar mais alto. Tudo bem? Vamos pegar um outro dia aqui atrás. A quinta-feira. Alt G. Quinta-feira, meia-noite. Deixa eu excluir isso aqui. Isso aqui. Alt G, quinta-feira, meia-noite. Depois 4 da tarde. Depois 8 da noite. Depois 2. Depois 5. Depois 7. Depois 10. Depois meio-dia. Uma e meia.
Então começa novamente meia-noite. CBDR, ó. Mínima do CBDR. Ásia. Mínima da Ásia. Máxima da Ásia e CBDR. Londres. Máxima de Londres. Mínima de Londres. New York. Mínima de New York. Máxima de New York. Mínima de Londres Close. Máxima de Londres Close. Enfim, vamos só montar aqui para que vocês vejam. Olha a Ásia aqui. Range asiático. Reparem como não tem como você prever o que esse miserável vai fazer. Não tem como. Você tem que prestar atenção no tempo atrelado ao preço. O tempo tá bem aqui, ó, 8 à meia-noite. Aí a gente presta atenção só nessa máxima. É bom que aqui está começando a aparecer os exemplos que eu falei para vocês na introdução da aula. Eu falei para vocês esse exemplo aqui na introdução da aula. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não é um canal de baixa que se formou, iniciou a formação dele aonde? Na Killzone da Ásia. Então, majoritariamente, tem aluno meu, ou até mesmo do próprio CT, que vai ficar esperando essa manipulação aqui, ó, dessa máxima aqui, sendo que ele já manipulou esse canal aqui, ó. Ele já manipulou esse canal. Olha aqui, essa máxima aqui. Ele já manipulou esse canal. Aí vai e faz o quê? Um SMR. Entra no quesito da Killzone de Londres. Qual é o comum da Killzone de Londres? É reverter. Só que Londres agora ele não reverte. Ele retrai. Ele retrai um pouco e começa a expandir, ó. Logo de cara. Aí tem pessoas que querem fazer a parada engessada. Ásia acumulou, eu vou esperar a mínima ou a máxima. Manipulou a mínima, eu vou comprar. Eu vou comprar agora. Você tem que estar indo e lendo lentamente o que é que está acontecendo. Manipulou aqui, ó. Reverteu. Preço. Começa a procurar entradas de venda. Chegou abaixo do CBDR. Reverteu. Olha lá. Reverteu. Acumula. Manipula nessa expansão. Expande. Acumula, manipula, expande, reverte, retrai, e então começa o quê? A expandir novamente. A expandir novamente. Vejam que essas coisas acontecem dentro da janela. Tempo. Meia-noite às 2 tende a acontecer a manipulação.
2 às 5, tende a acontecer o quê? Geralmente é uma reversão, tá? Geralmente é uma reversão. A reversão aconteceu aqui? Não, a reversão aconteceu propriamente dito aqui, ó. Então começa a expansão, vem e acontece o quê? Uma reversão aqui, ó. Reverte e expande. Depois ele vem e retrai. Então expande novamente. Quesito liquidez atrelado a esses níveis de hora. 8h30 à noite. Veio trabalhar abaixo dessa mínima. Pergunta, ele volta a trabalhar acima dessa mínima? De uma forma fazendo um SMR? Não volta. Tá? Ele não volta. Ele vem até abaixo desse CBDR. Ele volta a trabalhar acima dessa mínima do CBDR, fazendo uma mudança na entrega de patamar, ele volta. Olha aqui. Essa é a mínima do CBDR. Ó. Essa é a mínima do CBDR. Mínima mais baixa, máxima intermediária. Ele volta a trabalhar fazendo um SMR abaixo desse ponto-chave de liquidez. SMR, Smart Money Reversão. Então o mercado vai expande. Quando ele expande, eu estou esperando uma retração. A retração eu trabalho com o quê? Eu trabalho com o Fair Value Gap. Olha se isso aqui não é um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap, olha a interação do preço. Então começa o quê? Expandir. Quebra essa máxima. Eu quero trabalhar a retração. Olha se isso aqui não volta dentro desse Fair Value Gap. Fator preço. Olha se isso aqui não quebra essa máxima. Um pouco de pavio. Cadê? Um pouco de pavio e um pouco de corpo indo acima da máxima. Se vocês podem prestar atenção aqui, ó. Não foi muito. Não foi muito. Mas me dá respaldo para acreditar que ele vai retrair até esse Fair Value Gap? Sim, pode me dar. E o mercado vai, ó, e entrega até patamares mais altos. Reparem, ele vem trabalhando abaixo de mínimas, ó. Mínima. Deixa eu tirar isso daqui. Só para vocês entenderem. Ó, mínima da Ásia. CBDR. Londres. Aí ele vem e trabalha acima da máxima de Londres. Entendam aqui, ó. Aqui tem a máxima da Ásia. Opa. Aqui eu tenho uma mínima New York. Olha isso aqui. CBDR, Ásia, CBDR. Fez o SMR, eu já começo a procurar por patamares mais altos. Trabalhou acima da máxima de Londres. Trabalhou acima da máxima de Londres. Trabalhou acima da máxima da Ásia. O restante do dia ele fez o quê? Entregou preços mais altos. Entregou preços mais altos. Ah, David, você leu uma manipulação aqui. Foi uma manipulação. Mas a manipulação mesmo foi o qual? Foi toda essa jogada aqui, ó. Toda essa jogada aqui.
A reversão mesmo aconteceu aonde? Aqui, ó. Que é natural de acontecer essa reversão aqui. Ah, David, e essa leitura que você fez aqui inicialmente estava errada? Não estava errada. Então, tal que vocês podem prestar atenção que nos pontos de virada do preço, dentro do tempo, se você entra no que eu ensino para vocês, é uma operação linda. Mas entendendo mesmo a parada, olha a formação do candle aqui. Acumula. Acumula. Manipula. Então expande. Olha a formação do candle aqui. A formação original, né? Que a gente consegue observar depois que o candle ele já está montado. Enquanto ele não está montado, a gente vai modelando ele, buscando possibilidades de operação, como eu mostrei para vocês. Uma possibilidade de operação aqui, outra possibilidade de operação aqui, que concomitantemente foi a manipulação correta, tá? Foi a manipulação correta, bem aqui, ó. Então o mercado vai lá e joga o preço para cima, tudo bem? Mas prestem atenção quando vocês forem entrar no gráfico, fator tempo. Dentro do fator tempo, vocês buscam o fator preço. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Acumula, manipula, retrai, ou acumula, manipula, reverte, retrai e depois começa novamente todo o ciclo. Tudo bem? Eu sei que pode parecer um pouco confuso e ambíguo por hora, mas façam essas marcações e comecem a observar isso que eu estou mostrando para vocês dessa forma, tá? Dessa forma. Aparecendo dúvidas depois que vocês fizerem essas marcações, e começarem a buscar a leitura dessa forma, vocês entram no grupo e discorrem a dúvida de vocês. Ah, David, eu não gosto de falar tanto em grupo. Manda mensagem no meu privado pra gente trocar uma ideia. Beleza? E lembro, quem quiser marcar uma aula de revisão, uma aula de tiragem de dúvidas, como alguns alunos já fizeram, é só entrar em contato comigo pelo privado ali, que a gente alinha uma aula de tiragem de dúvidas exclusivamente para o aluno. Beleza? Tamo junto, tá? Valeu, ficou tudo salvo aqui. É só o começo. À tarde a gente tem aula sobre uma outra variação do bloco de ordens, que, se não me engane, é o Propulsion Block, tá? Um bloco de propulsão. É uma aula também muito interessante para que vocês possam estar prestando atenção. Lembrando, a parte da tarde eu estou mostrando que fator preço, fator tempo, eu venho apresentando para vocês desde o início da Masterclass. A formação do candle, como isso acontece, quais são as kill zones, prestem atenção nos fatores da kill zones e assim sucessivamente. Tranquilo? Tamo junto, valeu. É só o começo, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que alguém está mandando mensagem. Mensagem. Valeu, Marcelo, tamo junto. Forte abraço aí para ti. À tarde temos encontro marcado aí. Deixa eu fechar a gravação.